Olá! Olá, meus queridos, estão bem? Vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos. Capítulo 302, spoilers, vamos nessa, dar uma conversada, porque dessa vez não vazou tudo, não temos todas as páginas, vazou uma página. Se você quiser ver logo a página e tomar um spoiler carudo, você vai na aba da comunidade do canal que você vê, tá bom? Tá postado lá. Agora, sobre o resto do capítulo, eu não sei dizer ao certo se, vamos dizer, esse vídeo aqui está cobrindo tudo que acontece no capítulo com os meros detalhes, sem pular nada, tá bom? Porque normalmente quando vem sumário, eu já presumo que algumas coisas ali que você poderia interpretar vendo as páginas se perdem trazendo só o sumário. Então hoje veremos apenas o sumário, já que não vazou as imagens, e tentaremos decifrar se tem a falta de algo aqui ou não, enquanto discutimos sobre esse capítulo, que assim, não é um capítulo, vamos dizer assim, pelo menos que eu esperava, honestamente. Claro, eu acertei o básico, mas eu tô dizendo no sentido de que o capítulo ficou muito singular, ficou realmente só da perspectiva do Nagi, não foi pra outra situação, não mostrou um pouquinho de nada no final dele, realmente ficou aqui, tá bom? Esse momento é todo dele e apenas dele, e provavelmente tem grandes chances aí que nós sigamos o próximo capítulo pra mais um pouco de momento dele, sim, porque o título do próximo capítulo é Blue Lock Japão. Blue Lock. Talvez esse capítulo tenha um significado mais direcionado ao impacto que Blue Lock tá tendo no Japão. Vamos conversar mais sobre isso nas previsões, é claro. Vamos embora hoje discutir sobre esse belo capítulo. Beleza, o capítulo abre com o alarme do Nagi tocando de manhãzinha, tá bom? Ele se levanta, fala com o Choki, tá bom? Ele meio que, opa, Choki, tá bem, tal, o cactuzinho dele, que ele conversa sempre, vocês estão ligados. Ele vai pra escola e... bem, na escola nós temos a descoberta que agora ele meio que tá sendo tratado como uma celebridade, ok? Ele realmente ganhou um pouco de popularidade por ter ido ao Blue Lock, aparecido também na Blue Lock TV, e mesmo que ele tenha sido eliminado, não dá pra dizer, ai, só porque a pessoa não continua lá, que ninguém reconhece ela, tá bom? Todos os colegas ali de classe do Nagi reconhecem ele da Blue Lock TV, e meio que ele tá sendo um pouquinho paparicado, mas nós sabemos bem que a personalidade do Nagi não liga pra isso, né? Todo mundo que pensar um pouco sobre a persona que o Nagi representa na obra vai saber muito bem que ele não dá a mínima pra uma situação dessas, tá bom? O pessoal tá ali próximo dele e perguntam a ele sobre a experiência dele no projeto. Eles perguntam também nesse momento se ele decidiu ali aceitar algum contrato profissional ou alguma coisa do tipo, qual das ofertas ele selecionou, qual é o futuro dele, qual a decisão que ele tomou com relação a isso. Nesse momento, uma das garotas ali presentes na sala pergunta a ele sobre o Reu o irritar. É uma situação mais ou menos dessa. Ela pergunta mais num sentido assim, o Reu te irrita? Alguma coisa relacionada a isso. Não ficou tão claro aqui no sumário, mas de uma forma geral, ele dropa o título do capítulo, beleza? Ele simplesmente diz, esqueça disso, tá bom? Quando ela tá começando a falar ali sobre o Reu irritar, sobre isso, ele só diga, deixa pra lá, tá ligado? Não quero saber disso não. E logo em seguida, ele avisa pra todo mundo que tá ali dentro da sala pra pararem de o perturbar de uma vez. Ele simplesmente fala, eu terminei com o futebol. Minha relação para com o futebol acabou. Ele realmente só quer matar a discussão na sala, então ele só diz pra todo mundo ficar quieto de uma vez por todas. Gente, eu não ligo mais pro futebol não. Acabou pra mim essa parada de futebol, beleza? Logo em seguida, nós vemos alguns quadros, assim, um atrás do outro, mostrando o dia a dia dele, tá bom? Cada uma das aulas, ele dormindo e perdendo um pouco delas como sempre, simplesmente ele continuando os seus dias como estudante, como ele sempre havia vivido anteriormente ao projeto. Nesse momento, nós seguimos para o fim
fim das aulas, ele sai da escola e o Nagi tá pedalando de volta pra casa na sua bike, ok. Nesse exato momento, ele olha pro lado e ele vê um outdoor gigantesco. Essa é a única página que nós temos, então tem como ter um vislumbre melhor, mas basicamente no outdoor tá o Isagi no meio, o Rin num lado, o Shidou no outro e o aviso da Copa do Mundo Sub-20. Já dá pra ter uma perspectiva a partir disso, né, que cara, o investimento midiático tá gigantesco pra fazer o Japão inteiro se ligar nessa Copa do Mundo Sub-20. Não é tão normal assim ter tanto merchandise pra Copa do Mundo Sub-20. Se tá acontecendo é justamente por causa do Blue Lock. Dá pra prever sim uma situação dessas, mas de certa forma dá pra perceber também o quanto o Isagi, o Rin e o próprio Shidou se tornaram estrelas, né? Eles foram escolhidos. Ok, que são top 3, ok. Mas dá pra perceber que eles foram os escolhidos pra estampar a capa de divulgação. Em todo o canto, provavelmente, onde tá fazendo a divulgação, é essa imagem dos três no outdoor que deve estar aparecendo. Então, obviamente, dá pra se interpretar que eles são os três cabeças do projeto, não apenas no quesito financeiro, como no quesito imagem. A popularidade dos garotos é equalizada a o nível de futebol, pelo menos desse top 3 aqui. Se tivesse alguém que fosse mais discutido na internet, que tivesse ali dentro do top 23 e não fosse os três cabeças, eu acho que sim, eles teriam selecionado esse outro no lugar do terceiro, porque ele simplesmente move muito mais gente, né? Mas como escolheram realmente o top 3, escolheram realmente esses três aqui, eu interpreto dessa forma, beleza? Eu, pelo menos, percebo assim. Nesse momento, logo depois dele ter visto o Isagi, o Rin e o Shidou, nós vimos uma sequência meio que do Seishiro cada vez decaindo mais, tá bom? É como se fosse uma passagem de dias, ele seguindo o mesmo ciclo de sempre, vai pra escola, volta, passa o dia inteiro sem fazer grande coisa pra vida dele. Basicamente essa sequência acontecendo e ele continua pensando sobre isso que ele tinha dito lá pros meninos, né? Apenas esqueça disso. Eu não quero mais saber o futebol. Uma coisa assim, nesse sentido, ele realmente tá raciocinando sobre isso durante esses dias. É uma coisa que não sai da mente dele. E vamos concordar uma coisa aqui, galera. Mesmo que nós não tenhamos as imagens aqui, só a partir desse texto, dá pra concordar, eu acho que todo mundo aqui no canal concorda, que quando nós, como humanos, guardamos uma coisa demais dentro de nós e continuamos a carregar ela por uma sequência e sequência de dias, vai chegando um momento que essa coisa começa a pesar. É um peso que não existe realmente fisicamente, mas aos poucos ele vai se colidindo com a realidade e se tornando real. Vai se tornando um peso na nossa vida se nós não resolvemos essa questão. Bem, o que tá acontecendo com o Nagi é basicamente isso. Chega um dia ali que alguns estudantes estão jogando futebol lá na escola do Nagi, eles estão lá fora, ele tá dentro do colégio, né? E nesse momento o Nagi não consegue mais segurar as suas emoções. Nesse momento nós vemos um monólogo do Nagi e o monólogo é o seguinte: se eu não me importo mais pro futebol, por que é que dói tanto? Nagi pensa sobre isso enquanto lágrimas descem dos seus olhos. Ele pergunta pra si: por que eu não me esforcei mais? É tarde demais. Eu não posso voltar. Nesse momento, não só as lágrimas escorrem, como o Nagi começa literalmente a chorar, botar os papos pra fora. Me desculpa, tá? Você que era pra ser um momento triste, mas realmente ele bota os papos pra fora. Ele realmente quebra de uma vez por todas e pensa: o Blue Lock foi tão divertido, eu queria voltar, mas eu não posso. O capítulo acaba dessa forma, ok, pessoal? Basicamente, o Nagi quebrado, destruído, depois de talvez aí 2, 3 semanas, ele não aguenta mais e simplesmente percebe que se pudesse voltar no tempo, ele voltaria. Se pudesse fazer algo de diferente, se pudesse ter se esforçado mais, ele tá agora... Deixa eu até ver isso aqui, é importante isso, deixa eu ver. Fases do luto.
luto. Eu me esqueci qual era a sequência, mas tem a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. O Nagi agora tá na negação somado com a raiva. Talvez. Eu diria que, na verdade, não é pra se dizer que de certa forma ele tá meio que pulando as etapas, tá bom? Se você for ver aqui o que ele vai falando em seguida, é como se ele estivesse passando todas essas etapas em conjunto. Só falta a da aceitação, né? A da aceitação é a última, então eu acho que tem grande chance que esse próximo capítulo, que é o que encerra esse volume de saída do Nagi da Liga Negra Egoísta, possa ter um maior foco nessa parte da aceitação. Ok, não há nada mais que eu possa fazer com relação a isso. Ok, ponto final, nesse capítulo da história. Mas, entretanto, todavia, isso não significa que não há nada mais que eu possa fazer com relação a outros pontos. Se o que o Nagi tá triste agora é por causa que ele tá longe dos meninos, ele não pode mais jogar futebol com o Blue Lock, eu acho que não há uma resolução tão, vamos dizer assim, veloz, né? Tão simples pra isso aqui, a não ser que algum dos meninos do top 23 realmente se lesionem. Ia ser uma tristeza grande pro cara que se lesionasse, mas o Nagi ia ser o homem mais sorridente do mundo e esse arco ia ser muito interessante. Eu não vou mentir que depois de semana com o Nagi sendo chicoteado pela Fandom, chegar num capítulo que ele simplesmente volta assim depois de um momento triste, ia ser interessante, eu não vou mentir. Desculpa, depois desse capítulo eu queria, não que acontecesse necessariamente, mas eu queria ver como é que a Fandom reagiria a uma situação dessas. O que aconteceria caso o Nagi voltasse pra dentro desse top 23? Só que ele mesmo já sabe que não dá pra fazer isso. Ele basicamente comprovou aqui pra nós que ainda tem vontade de jogar futebol, quer seguir em frente, só que ao mesmo tempo fica meio que incondicional essa resposta, tá bom? Essa resposta não fica tão clara aqui. Pô, ele queria voltar pro Blue Lock. A situação não é mais essa. Será que ele quer voltar a jogar futebol? Porque se ele pensar a longo prazo, ele pode voltar a jogar com os meninos se ele aceitar um dos contratos. Isso é uma coisa muito interessante agora que eu parei pra pensar sobre. Mas, realmente, né? Os meninos não precisaram aceitar o contrato assim que saíram do Blue Lock. Eu não sei se vamos ter um esclarecimento maior sobre isso nesse próximo capítulo. Como é que vai funcionar uma parada dessas. O Nagi não é mais integrante do Blue Lock mesmo, mas ainda assim eu tenho uma curiosidade pra saber se ele só vai abaixar a cabeça e esquecer do futebol ou não. Eu sei que tem no meio do capítulo aí pro começo ele avisando que se esqueceu de tudo isso, que acabou a sua vida com o futebol, só que ele fala isso da boca pra fora, tá bom, gente? Ele só queria acabar com aquela discussão rolando ali dentro da sala. Então, eu ainda me pergunto qual será o desfecho disso aqui. Tá mais do que na cara que não é só esse capítulo que teremos antes de começar o arco de treinamento dos meninos, então vamos ficar na espera aí pro capítulo da próxima semana, intitulado de Blue Lock Japão, Japão Blue Lock. Talvez dê pra interpretar que é o Japão Blue Lockiano, algo mais no sentido de que todo o Japão agora está vestindo as cores do Blue Lock, está animado pelo Blue Lock, pode ser uma coisa nessa interpretação? Sim, e aí continuando da perspectiva do Nagi, dava pra nós percebermos mais do entorno, né? Por causa que quando for pro POV dos meninos, nós vamos ficar lá, perdidamente lá. Agora, se ficar no POV do Nagi, nós podemos ver mais o entorno, qual é a reação dos demais, o que tá acontecendo, o que uma pessoa normal, no seu cotidiano, no Japão, tá vendo sobre o projeto Blue Lock no dia a dia, assistindo TV e coisas desse tipo, sabe? Saindo na rua e etc. Então, sim, eu estou curioso pra voltar pro projeto, pra ver o arco de treinamento, mas ao mesmo tempo eu acho que sim, precisamos desse último capítulo pra bater o martelo sobre essa situação do Nagi. Esse capítulo aqui, pelo menos se for só isso aqui no capítulo, não foi o bastante, só fez o estabelecimento de coisas que, assim, sinceramente, eu não esperava, de certa forma. Caralho, o Nagi chorando, finalmente ele tendo uma emoção realmente, assim, das pilares sendo evidente no seu personagem. Isso mostra mudança, isso mostra transformação e talvez sim, futuramente possamos ver um Seiichiro com uma personalidade muito mais forte, né? O mangá sempre fez questão de mostrar sobre o quanto ele não se importava pra nada e agora ele se importa pra algo. Já é alguma mudança. Eu espero ver desenvolvimento disso antes de darmos adeus pra ele, porque eu sei que nós vamos passar um bom tempo sem ver ele na obra e eu não quero que esse aqui seja o tchau, o adeus dele, pelo menos por agora, tá bom? Nos vemos aqui amanhã pra mais um vídeo. Tamo junto, valeu, falou e... Cut!